Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade agora sobre o conteúdo de estatística e falar um pouquinho sobre medidas de tendência central. Olha só, a primeira medida de tendência central que a gente vai ver é a moda. O que é moda? Moda é o valor que ocorre com mais frequência na distribuição, isto é o valor que mais se repete. Trazendo para a nossa vida cotidiana, moda é aquilo que todo mundo está usando, tudo aquilo que todo mundo quer usar, quer fazer, é uma moda, tá? Então, moda é aquilo que se repete mais vezes. Essa moda pode ser bimodal, trimodal, polimodal ou amodal. Bimodal é quando tem duas modas, trimodal 3 modas, polimodal de 4 acima e amodal quando não tem moda alguma. Então, vamos para o exemplo. Olha só, aqui eu tenho uma tabelinha onde mostra as notas e a frequência. Aqui eu tenho as notas e aqui eu tenho a frequência. Então, eu tenho de 0 a 100 e eu quero saber qual é a moda dessa tabela. Então, para eu saber, eu venho para a frequência. Qual é o que está apresentando que tem mais frequência, que se aparece mais vezes? O 5 e esse 5. Então, são 2, tá? Então, a moda aqui vai ser 60 e 70. Lembrando, a moda não vai ser o valor da frequência, mas sim o valor que está representado, que está mais vezes, tá? Então, aqui, ó, a moda. A moda aqui vai ser 60 e 70, tá bom? Nesse outro exemplo, nessa sequência, qual seria a moda? Então, vamos lá. Tem o 2, tem o 5, tem o 6, 7, 9 e 10. Qual está se apresentando mais vezes repetidas? O 5 e o 9. Então, é dito que é bimodal. Nessa outra sequência, qual se repete mais vezes? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9? O que se repete mais vezes é o 4. Então, a moda aí é 4. Nessa outra sequência, tem algum que se sobressai? Tem algum que aparece com mais frequência, que aparece mais vezes? Não, todos têm a mesma frequência. Logo, é dito como amodal, porque nenhum se sobressaiu, nenhum tem uma frequência maior. Outro tipo de medida de tendência central é a média aritmética. É tranquilo, não precisa se assustar, se assombrar com essa forma. Mas a média aritmética, na verdade, é a soma de todas as variáveis, quantas vezes for a sua frequência, e dividido pelo total da amostra. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma nota do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, e vamos querer aí a média anual. Então, pensa aí. Se você tivesse com essas médias no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, você seria aprovado? Supondo que a média seja 6, você seria aprovado. Por quê? Para a média anual, por exemplo, no CEP, a gente calcula o primeiro bimestre, mais o segundo bimestre, mais o terceiro bimestre, mais o quarto bimestre. Tudo isso dividido pela quantidade de vezes, pela quantidade da amostra. Qual é a quantidade da amostra? São 4, tá? Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. Então, aqui eu somei as notas e dividi pela quantidade delas. Tudo isso gerou uma nota 6,5. Essa nota 6,5 lhe garantiria a aprovação. Média ponderada é, na verdade, aquilo que a gente usa para fazer a nossa média bimestral. Então, a gente sabe lá, ó, que na nossa média bimestral, no CEP, nós temos a AV1 com peso 2, mais a AV2
com o peso 1 mais a AV3 com o peso 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 2 mais 1, 3 mais 3, 6. Tá? Então, olha só. A média ponderada diz exatamente isso. É a soma das variáveis multiplicadas com seus respectivos pesos, dividido pelo somatório dos pesos. Tá? Então, quando você pensar em média ponderada, lembra aí do que a gente faz nas nossas médias bimestrais. Tranquilo? Mediana também é uma medida de tendência central. O que é essa mediana? A mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Então, olha só. Para que a gente consiga colocar, ou achar, na verdade, a mediana, nós precisamos colocar a nossa sequência em rol, ou seja, organizada de maneira crescente ou decrescente. O ideal é que você sempre, quando pegar os dados, faça isso, colocar em rol, tá? Porque a mediana só funciona dessa maneira. Ou você coloca em ordem crescente ou decrescente. Se tiver de maneira aleatória, não vai dar certo o teu cálculo, tá? Então, olha só. A mediana tem dois quesitos. Ele vai ser o valor do meio, só que se a quantidade de dados que você tem é um número par, vou colocar aqui aleatoriamente, tá? E 20. Tranquilo? Então, você vê que a quantidade aqui que eu coloquei tá em ordem e é uma quantidade par. Mediana diz que é o valor do meio. Qual é o valor do meio? Tem 2, é o 5 e o 10. Por quê? Do lado esquerdo gerou 2 e do lado direito gerou 2 também. Então, tá igual, tá equilibrado. Então, olha só. Quando isso acontece, quando for par, a gente vai pegar os dois valores do meio e fazer a média entre eles. Então, 5 mais 10 dividido por 2. Somo e divido por 2, certo? 15 dividido por 2, 7,5. Então, a mediana aqui, nesse meu exemplo, é 7,5. Isso quando for par. Quando for ímpar, ainda é mais fácil. Vou fazer só um exemplo. Pronto. Tenho esse conjunto aqui, 1, 5, 7, 8 e 10. E eu quero saber a mediana aí. É a quantidade par. Qual é o valor do meio? É o 7. Então, a mediana, não precisa fazer cálculo nenhum. Já é o valor do meio. É o número 7. Tranquilo? Aqui tem essa observação justamente do que eu estava falando em relação a par e ímpar. Tudo bem, galera? Tranquilão? Beleza. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre medidas de dispersão, tá? Aquilo que dispersa da média do valor central, tá? Aquilo que se afasta. Então, próxima aula a gente confere isso. Por enquanto, anota as observações, faz um resumo e vê o que está em dúvida para a gente conseguir sanar essas dúvidas, tá? Beijos, até a próxima!